Agora, na Rádio Costa Azul, Dominique rumo aos 50. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Dominique rumo aos 50. Esse programa que rememora a trajetória, a história desse colégio tão importante aqui para nosso Ubatuba, o Colégio Dominique, que se aproxima aí, que caminha para 50 anos de história aqui, fazendo a diferença na formação de tantos alunos e de tantas famílias aqui da nossa Ubatuba. Você sabe, no nosso programa a gente sempre recebe convidados que participaram aí desses quase 50 anos de história, ex-alunos, professores, colaboradores da equipe do colégio, sempre para apresentar um pouco mais do Colégio Dominique para você, para olhar para trás desses 50 anos, mas sem esquecer de olhar para o futuro, para aquilo que o colégio continua preparando aí de novidades. No programa de hoje eu vou receber o Rafael Fiore, que é gestão do núcleo Luiz Berçot. Daqui a pouco ele vai explicar pra gente um pouco mais do trabalho do núcleo, e também o Nicolas Gianelli, que é assistente de direção do Colégio Dominique. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É um prazer recebê-los, Rafael e Nicolas. Obrigado. Muito obrigado aí pelo convite, por estar aqui na nova casa da Costa Azul. Vamos falar do Dominique, de educação, que é um assunto que a gente gosta, né? Eu, você sabe, adoro fazer o programa, comento isso sempre aqui com os nossos ouvintes, me emociono muitas vezes, lembrando o meu tempo de aluno também e vendo as tantas novidades, né? Os tantos trabalhos importantes que o colégio tem feito aí para inovação, para continuar sendo um colégio relevante. E antes de falar da trajetória profissional de cada um lá de vocês, já queria começar comentando com o Nicolas, que foi aluno e hoje está lá na equipe, né? Como é que é essa experiência, então, Sim. de ter estudado lá e depois retornar aí para fazer parte da equipe? Exatamente, eu estudei no Colégio Dominique, no ensino fundamental anos iniciais, que seria o Fundamental 1 antigamente. E quando eu retomei para o colégio, foi um espanto, porque eu não pensei, eu não imaginava em ser professor. E também não imaginava que um dia eu trabalharia lá. Então, nesse retorno, eu comecei lá como professor de reforço de matemática e fui progredindo dentro do colégio até chegar como assistente de direção, com a ajuda do Celso e toda a equipe do colégio. Deve ser uma experiência curiosa, né? Você voltar no lugar onde estudou e trocando de posição, né? Você se via muito nos alunos, olhando para eles, para a dinâmica, batia ali uma nostalgia nesse primeiro momento, até se acostumar com essa outra posição? A primeira nostalgia foi quando eu encontrei a Ângela, que é a nossa secretária lá, e desde quando eu estudei lá eu já estava no colégio. Então foi o meu primeiro encontro com ela após voltar a primeira vez para o colégio como não aluno mais. E os alunos, eu vejo muitos comportamentos, eu penso, nossa, na minha época eu fazia coisas assim ou até piores. A gente não imagina o quanto isso... A gente vai se enxergando, o quanto isso mexe com a escola, então é bem interessante. Eu quero aproveitar, Nicolas, para mandar um abraço para a Ângela também, tá lá desde da minha época. Uma das filhas delas, a Piera, foi minha colega também durante muitos anos, então um abraço para a Ângela e já deixar o convite para ela vir aqui no Dominique rumo aos 50, porque ela com certeza faz parte aí desses... A Ângela deve estar uns 25 anos lá já, por aí. Fazendo 25, as contas aqui 26. De cabeça, porque eu pequeno me lembro dela. Abraço para a Ângela, então. E hoje você está na função de assistente de direção, então você está ali mais próximo do Celcinho, da Proninha, cuidando dessa parte pedagógica da escola propriamente, é isso? Pedagógica e administrativa. Na parte pedagógica eu cuido bastante de como os alunos estão se desenvolvendo e como eles estão enxergando o mundo que estão vivendo atualmente, porque a gente viu com essas novas legislações tudo que o mundo está mudando, e eu venho com essa parte pedagógica explicando para os alunos essas mudanças e para os professores. Então o Celso até me proporciona alguns momentos que eu consigo sair do colégio para viajar, fazer formações no Brasil e fora do Brasil, para trazer tudo isso para dentro do colégio nas formações continuadas e nas formações com os alunos. Então você está me contando aqui que você, nessa função estratégica, tem a oportunidade de trabalhar num programa de continuar se aprimorando para trazer novidades, então cursos, palestras, congressos, como é que funciona isso? Exatamente. Normalmente eu vou em universidades ou instituições, já visitei a Unicamp, já visitei a universidade em Portugal, a UOL, e visitei outros institutos pelo Brasil.
Então, nessas instituições eu tenho a oportunidade de conhecer professores, conhecer palestrantes, como o Libânio, que foi para mim o mais marcante. Eu assisti uma palestra do Libânio, que na educação eu diria que é o pai da educação. Então, todos esses conhecimentos eu levo para o Colégio Dominique. O Antônio Novo, né, que é de Portugal. O Antônio Nova, de Portugal também. Muito interessante ver, então, como eu falei aqui, são 50 anos de história, mas é ainda um olhar para o futuro do que pode aprimorar, o que pode trazer de novidade, né? Um colégio que é muito inovador já há muito tempo, e daí eu queria incluir o Rafael aqui na conversa, porque ele está lá no Luiz Berceau, que tá ali dentro desse trabalho do Instituto Salerno Quills, que são essas muitas atividades extracurriculares que o Colégio Dominique oferece também para os seus alunos e familiares, não é isso? Exatamente. Então, o Instituto Salerno Quills tem essa função de potencializar os serviços pedagógicos e educacionais do Colégio Dominique. Então, são diversas ações, entre elas lá tem uns espaços na escola também, espaços ao ar livre, biblioteca, o curso de italiano, ninja, enfim, são várias ações que o Instituto favorece no Dominique. Eu estou no núcleo de gestão Luiz Berceau. Então, a minha prioridade é fazer que com o Colégio Dominique e a sua estrutura organizacional seja cada vez mais funcional, mais prática, e que a gente possa desenvolver o trabalho pedagógico com bastante tranquilidade nesses desafios que a gente tem na educação agora. Pensando que a educação de hoje cada vez mais vai sofrer aí com as tecnologias, a IA, a parte dos equipamentos, que a gente pode falar também daqui a pouco. Então, e a parte cultural é muito forte, e é importante isso, porque a estrutura do Colégio Dominique favorece. Então, tem um amplo espaço, área verde, quadra, enfim. Isso possibilita um universo de outras experiências para os alunos, né? Eu mesmo estou sempre aqui no programa conversando com a equipe do Dominique, conheço porque já estudei lá, e não canso de me surpreender com atividades novas que surgem, né? Então, eu mesmo não sabia, tem aulas de italiano também. Exatamente. Agora, então é uma gama muito grande de atividades que são oferecidas aí, né? Através do Instituto. Exatamente, então a ideia é favorecer o desenvolvimento dos nossos estudantes, e que o Instituto ali, com todos esses amigos, parceiros de longa data, né, aí, incluindo aqui a Rádio Costa Azul, para desenvolver o trabalho do Colégio Dominique e chegar aí aos 50 e passar dos 50 anos. Então é um orgulho, assim, eu estou recente na casa, né, mas eu já tenho experiência na parte de educação há mais de 20 anos, né, tenho diversas formações na área da educação, mas assim, é um orgulho já fazer parte dessa equipe aí, de toda essa história. Muito legal. E são realmente áreas diversas, né, porque tem trabalhos então na área de esportes, nas áreas culturais, na área da música, então parcerias até da Lira do Amanhã, que permite então esse acesso dos alunos com a música, que cede lá o espaço também para esse aprimoramento musical, e acaba fazendo uma diferença então não só na vida dos alunos, mas também das suas famílias e da cidade como um todo, né? Como é que você enxerga essa preocupação do colégio então de transbordar ali para além do espaço da escola e realmente fazer a diferença na comunidade toda aqui em Ubatuba? A função do Colégio Dominique, principalmente essa questão, além do serviço educativo, tem essa contribuição social para a cidade como um todo, porque muitas pessoas que participam lá dessas atividades, alguns nem são alunos de fato do Colégio Dominique, mas o Instituto favorece, convidando claro que o nosso enfoque principal são os estudantes do Colégio Dominique, mas também é possível que pessoas que não fazem parte do colégio utilizem dessas oficinas culturais e etc. E há inclusive familiares, né, ex-alunos que também acabam envolvendo. Então é realmente um transbordar, né, Nicolas? Assim, exatamente. Os alunos são atendidos, mas também acabam outros grupos, outras pessoas sendo beneficiadas, né? E algo interessante, como você falou do Lira da Manhã, que lá o colégio, a gente empresta lá para o Lira para ser o polo deles lá de ensaio. Uhum. E eu comecei a tocar no Lira por causa desses ensaios, que eu lá durante as aulas, durante o meu trabalho no colégio, eu vi eles ensaiando.
E isso chamou minha atenção e eu comecei a tocar violoncelo por conta disso. Que legal. Por causa do polo lá do Leira da Manhã. Eu fazia aula de violino na minha época. Na época o professor Leandro nos dava aula de violino, eu ficava lá tocando. Não prosperei muito com o violino, mas é uma experiência também que eu tenho. Agora a gente conversou então aqui, o Nicolas muito próximo dessa parte pedagógica mais tradicional, o Rafael então nesse braço do Instituto. Eu queria saber de você, Nicolas, como é que uma coisa interfere e impacta na outra. Então, como que esse aluno que estuda no Colégio Dominique, então, claro, tem ali o seu aprendizado pedagógico mais tradicional, mas sai mais enriquecido por ter essa gama grande de experiências ali, de atividades à sua disposição? Então, normalmente quando a gente fala de educação, muitas vezes vem a palavra inovação, mas as pessoas atrelam muito inovação com tecnologias, mas a verdadeira inovação, quando a gente fala de educação, é o aluno entender a sua singularidade e a partir daí entender o que ele quer fazer para o futuro. E para ele conseguir entender a sua singularidade, ele precisa entender o mundo que ele está vivendo. Então, na escola, ele tem as matérias todas lá focadas na BNCC certinho, todos os conteúdos, mas para além disso, ele consegue aprimorar características suas que ele gostaria de aprimorar com essas aulas à parte que tem no contraturno, ou então descobrir novas aptidões que ele nem imaginaria, como o basquete, que agora a gente está tendo aula de basquete lá também. Então a gente ajuda o aluno a se conhecer, e se conhecendo o mundo, ele consegue seguir um caminho melhor. Então você traz aqui uma coisa muito interessante, queria também ouvir o Rafael sobre isso, que é isso. Inovação, então, não é apenas saber dominar tecnologias e esquecer de dominar a si próprio. É se conhecer também, é usar o máximo das suas habilidades, das suas aptidões, descobrir outros caminhos, e a escola precisa oferecer esses caminhos, e no Colégio Dominique de fato oferece, é isso? Exatamente. E oferecer essas possibilidades é justamente ter o espaço, a estrutura física do colégio, que a cada ano vem melhorando. Então, quem já estudou lá, como você visita, fala, olha, isso aqui melhorou, mudou, essas estruturas todas. E também a parte dos profissionais, então a visão dos profissionais. A gente tem um conceito que é bem interessante, que chama Lifelong Learning, que seria o aprendizado ao longo da vida. E esse aprendizado tem que ser contínuo, tanto para os educadores e também para os estudantes. E a pegadinha desse conceito é que não é apenas continuar estudando, mas também aprender a reaprender. Porque às vezes a gente aprende algum conceito, só que a nossa sociedade está em constante evolução. Então a gente precisa se atualizar. Exatamente. Esse conceito de se atualizar às vezes é muito difícil, né? Que é a desconstrução do pensamento e a construção. E pensando nessa evolução, muitas pessoas não sabem, mas nós estamos em plena revolução industrial, a quarta revolução industrial, ou a indústria 4.0, que é causada pelas IAs. E quem conversa isso com nossos alunos? Qual profissional tem essa formação para conversar com nossos alunos? Então, no Colégio Dominique, a gente também já tem essa conversa, falando desse novo momento da humanidade, de transições, e o que isso vai acarretar para a vida deles no futuro, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Falando sobre isso, então, sobre inovação, tecnologia, se preparar para os dias de hoje, um desafio que os colégios do Brasil inteiro têm enfrentado nesse 2025 é essa adaptação, então, de se manter ligados à tecnologia, mas menos conectados com o celular no momento da aula, né? Os celulares, então, estão afastados do ambiente escolar a partir desse ano. Que vocês, nesse começo de aula, nessas primeiras semanas, o que tem percebido de impactos disso, tanto para o aprendizado na sala de aula, como para a socialização dos alunos? Como é que eles estão se comportando nesse momento? Nós notamos que essa interação social entre eles está sendo maior, melhor. Claro que é muito novo para a escola, para o ambiente ainda com relação a esse assunto, mas eles também estão mais focados na sala de aula, ali naquele ambiente, na parte do processo educativo. Então, nosso material didático agora para 2025 vai ser com a Geek One, uma parceria que o Celcinho firmou, e esse material didático já foi eleito um dos melhores do país. Então o ensino médio já tem esse material, e cada estudante vai utilizar um Chromebook
Chromebook durante as aulas, então o aluno vai continuar tendo o uso de tecnologia digital, mas não o celular, né? O celular a gente vai voltar a usar em sala de aula, mas mais para frente e sempre com o intuito pedagógico, o intuito da formação do estudante. Desculpa a ignorância, mas o que é um Chromebook? É tipo um Kindle? Assim? O Chromebook é um computador que por dentro ele é como se fosse um celular, mas é um notebook pequeno. É como se fosse um tablet com um teclado. Entendi, tablet. Tá? O tio entendeu aqui. É quase um notebook. Sim. É quase um notebook. E é exatamente isso que o Rafael falou. A nossa intenção é preparar os nossos alunos para o mundo, porque essa é a função da escola em si. Sim. Você conseguir esse preparo para que ele siga o seu caminho pós-escola. E pensando nos celulares, eu acho triste ter que ter essa proibição, mas é uma proibição necessária, porque infelizmente as escolas não conversaram com os alunos nem as famílias sobre alfabetização e letramento digital. Sim. Então esse é o grande momento para as escolas conversarem sobre alfabetização e letramento digital e ensinar nossos alunos a como utilizar de forma consciente e crítica o aparelho celular. Você levanta uma questão que é muito interessante, né? Que é a escola preparar a pessoa para a vida, não preparar apenas para o vestibular, por Exatamente. exemplo. Como é uma visão que existe em muitos lugares. Não, prepara para o vestibular, passou na faculdade, depois na faculdade ele vai aprender alguma coisa. E já passou o time, né? Assim, você chega na faculdade lá com 18 anos, você já aprendeu muita coisa, já deixou de aprender muitas outras. Então, é importante que a escola tenha tido esse cuidado, esse preparo. E eu vejo que no Colégio Dominique, de fato, existe essa preocupação, né? E pensando no próprio vestibular, a gente entra nas carreiras. Quais carreiras existirão daqui a 10 anos? Com toda essa revolução que está tendo na sociedade. Quais vão deixar de existir? Quais vão deixar de existir? O aluno aí vai sair sabendo vai sair da escola sabendo utilizar um computador de forma consciente e crítica, ou apenas de forma inconsciente e involuntária, só para diversão? Então foi justamente pensando nisso que a gente adotou esse ano para o colégio, os próximos anos no ensino médio, o Geek One. Fiquei curioso, vou pedir pro Celcinho, com os próximos convidados, trazer aqui o material pra gente conhecer e pra gente poder ver também. Muito legal. Esse material é bem interessante porque nós podemos fazer atualizações, então a escola tem autonomia de atualizar, não é uma apostila, não é um material. Ele tem essa maior flexibilidade. Ele é hiper atualizado. Ele é super atualizado e o educador pode também inserir algum tema específico que esteja ali sendo necessário para desenvolver as atividades escolares. Então, 2025 o Colégio Dominique está cheio de novidades, bastante sucesso aí. Muito legal, fico feliz de ver que o colégio continua buscando essa inovação e encontrando caminhos para isso. Assim, vocês trazem ótimas notícias para a gente. Mas, para a gente ir caminhando para o final da pergunta, eu sempre costumo encerrar aqui o programa fazendo essa pergunta para os nossos convidados. O Colégio Dominique está caminhando para completar 50 anos de história. Vocês foram convidados para estarem aqui porque fazem parte da história do colégio, mas eu queria saber, na vida de cada um, do Nicolas e do Rafael, qual é o papel que o colégio tem, então, pessoalmente, na formação profissional, na formação pessoal. Então, a diferença que o Colégio Dominique fez na história de cada um começa com o Rafael. Bom, eu sempre estudei na escola pública, mas sempre tive vontade de estudar no Colégio Dominique. E aí, por fim, estudei em outras escolas, me desenvolvi, porque é a escola mais antiga de Ubatuba, a escola mais tradicional, né? A escola particular. Sim. É o Colégio Dominique. E aí depois me formei, trabalhei em outras instituições de ensino, mas o Colégio Dominique ele tem essa questão de ser a mais tradicional, tem aí esse lugar cativo na cidade, então o uniforminho amarelinho é icônico, né? É icônico, né? Eu lembro era aqui perto, aqui no centro da cidade. Então, assim, fazer parte hoje da equipe ali junto no Instituto é bem gratificante e eu espero poder colaborar aí com o Colégio Dominique para os próximos anos, para os desafios do futuro, enfim. Então já tem um lugar bem especial para mim, mas assim, eu não sou muito saudosista, eu já projeto para o futuro. Exatamente. Isso aí, muito bom. Isso mesmo. E você, Nicolas, você que teve experiência de aluno, de professor, agora de equipe de gestão, qual a importância que o colégio tem na sua história? Então, pensando na minha história no Colégio Dominique, não tem como desvencilhar. Tanto é que o primeiro emprego onde eu fui procurar foi no Colégio Dominique.
Porque justamente você falou do uniforme amarelo, eu usei esse uniforme amarelo e eu sei como é afetivo. As portinhas amarelo, o uniforme amarelo, então isso na minha vida fez muita diferença e faz até hoje. Eu digo que a pessoa que eu sou, uma parte tem a Proaninha, uma parte tem o Celcinho, outra parte tem a Ângela, porque é uma escola viva, não é uma escola que você vai falar, por exemplo, com a diretora Proaninha, só assuntos da direção, mas ela te acolhe, ela te dá apoio e ela também te ensina bastante. Então toda essa equipe faz parte da minha história. Então o recado, a reflexão que para mim principal é essa, que a Dominique faz parte da minha história e vai continuar fazendo parte da minha história, quanto criança, quanto adulta e quanto profissional. Muito bom, parabéns pela participação de vocês nessa história de sucesso, por estarem então aí ajudando a construir os próximos 50 anos do Colégio Dominique. E assim a gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Agradeço muito a presença de vocês, convido você a continuar ligado aqui na programação da Rádio Costa Azul, no Dominique Rumo aos 50, também no nosso canal no YouTube você consegue acompanhar as outras entrevistas, no canal, no Instagram do Colégio Dominique também vê cortes aqui com os melhores momentos das nossas conversas, e a gente continua então aqui no Dominique Rumo aos 50, entrevistando pessoas que fizeram parte aí dessa história. Na próxima edição mais um convidado, também mais convidados que, assim como o Nicolas e o Rafael, ajudaram então a marcar a história da educação aqui na cidade, no Colégio Dominique. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo programa. Você ouviu Dominique Rumo aos 50.